Se eu esquecer alguém, você digita aqui para mim, tá? Dida, Fábio Costa, Rodrigo, Anderson Martins, Gabriel Paulista, Vitor Ramos, Wallace, Adailton, Flávio Tanajura, Dudu Cearense, Bebeto, Vampeta, Paulo Isidório, Matusalém, Leandro Domingues, Nadigol, Obina, Hulk, Davi Luiz, Alexandro, Alex Alves, Fernando, Júnior Nagata, Elkson, Marquinhos. Falei aqui alguns jogadores que o Vitória já revelou para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Atualmente, na equipe profissional titular do Vitória, só temos um jogador revelado no Barradão, que é o jogador Lucas Arcanjo, nosso goleiro titular absoluto do gol do rubro-negro. E antes do Lucas Arcanjo, eu posso citar para você o Luan Silva, né, que para mim era um cracaço de bola, jogava demais o Luan Silva, mas infelizmente alguns problemas médicos, né, clínicos no joelho, não deixaram o Luan ter segmento na sua carreira. Um craque, velho, um craque. Então, para mim, foi o último aí que o Vitória conseguiu revelar com potencial de craque, beleza? Então, o que eu quero trazer para você nesse vídeo é mostrar o quanto o nosso clube foi um revelador, né? Quanto o nosso clube conseguiu projetar jogadores importantes para o futebol brasileiro, mas atualmente não revela ninguém. Desculpe ser sincero, mas os jogadores que são revelados pelo Vitória hoje são níveis Série C e Série D. E não é minha opinião não, tá? São fatos. Você observa que os últimos que revelamos, o Vitória empresta aí para clubes da Série C e Série D. O Vitória não consegue sequer emprestar para um clube da Série B. Vou citar exemplos, Marco Antônio, Dudu, né? Para não dizer que eu estou sendo injusto, o Alisson Santos, foi agora vendido, né, para a equipe do Sport. Ele rodou Série C pelo Náutico, pelo Figueirense, e aí foi para a Europa, aí conseguiu despontar o seu futebol, mas foi o único. Foi o único. Né? Então, uma safra muito ruim de jogadores revelados no Barradão, e isso vai também dos olheiros. Né? Isso vai também de quem faz as avaliações. Você vai entender um pouco mais isso, que eu vou colocar um corte aqui do nosso podcast com o Cleiton Domingues, ele explicando como que ele e o Leandro chegaram no Barradão quando eles iniciaram a trajetória no Vitória. E uma coisa muito interessante que o Cleiton falou, que o primeiro teste do Leandro Domingues, ele não tocou na bola e ele passou. É incrível, né? Por que ele passou? Porque tinha ali um olheiro que entendia de futebol. Como assim, Marcos? O cara nem pegou na bola e passou e o olheiro entende de futebol? Pois é. O cara que é bom, o cara que sabe, que entende de futebol, só no olhar ele sabe se o cara joga ou se o cara não joga. Então, esse olhar específico, esse olhar técnico, acabou no Vitória. Né? O Vitória ontem contratou o Michael Jesus, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, para o Sub-20. Uma coisa assim inadmissível. Cara, você vai aí nas comunidades, né, nas peneiras que tem pela vida aí, né, nos campeonatos que tem jogadores bons, velho. O que falta é identificar esses caras. Né? O que falta é conseguir compreender quem joga e quem não joga. A base do Vitória pede socorro e precisa de uma reciclagem urgente. Não tenha dúvida disso. Então acompanha aí o que foi que falou o Cleiton Domingues, né, sobre a chegada dele e do irmão dele, Leandro Domingues, no Vitória. Valeu? Então torcemos, né, para o Vitória voltar a revelar grandes atletas. Beleza? Deixa o like e se inscreva no Resenha do Leão. Um abraço, amigos. Como foi a chegada de vocês ao Vitória? Como que iniciou tudo isso lá no Barradão, entre você e seu irmão? Leandro, ele foi. Eu até conversei muito com o Luciano Reis, né? Ele esteve presente lá no velório. Ele estava trazendo algumas histórias de como ele aprovou o Leandro, né? Leandro foi pro Vitória aos 11 anos e o Luciano Reis narrando
o jogo começou e Leandro não pegou na bola nenhuma vez. E quando ele foi selecionar alguns jogadores para o segundo treino, ele selecionou o Leandro e o Leandro perguntou assim, mas como assim se eu não peguei nem na bola e o senhor tá me selecionando? Ele falou, aí Luciano Reis falou que disse para ele, um menino de 11 anos que olha por cima do ombro não é um menino normal, por isso que você está indo. Caramba. Então, é uma história, né, realmente lá na avaliação em Vitória da Conquista, isso, em 95. E ele narrou agora, né, após o falecimento de Leandro, e realmente é isso, um jogador desde os 11 anos diferente, né, muito essa questão de olhar por cima do ombro, não é qualquer jogador que se faz. E depois disso, Leandro, eu digo que naquele momento me despertou, né, que eu tinha apenas 6 anos, eu até brinco, eu falo, rapaz, eu gostava de carro, gostava de brincar de carro. Sim. E depois que o Leandro saiu de casa com 11 anos, naquela época eu ainda alojava, veio para Vitória, me chamou a atenção o futebol e eu comecei a jogar futebol. Ele tinha uma preocupação muito grande na minha saída, né? Ele falava, não, eu não quero que você perca a infância como eu perdi, eu não quero que você perca muitas coisas que a gente abdica, né, para jogar futebol. E por ele, na verdade, eu acho que ele queria que eu realmente saísse de casa com 15, 16 anos, justamente para não perder muito essa situação. Só que o professor Edgar, na época, ele foi numa competição em Nova Canaã e eu tinha ido lá uma semana antes com a escolinha. E eu tinha sido artilheiro da escolinha. O professor Edgar contando a história que ele chegou no Barradão, tinha lá Raimundão do Poções, que foi presidente. Todo jogador que eu trago aqui no Vitória não fica. Aí ele falou assim, ó, vai lá em Vitória da Conquista, pega lá, busca lá o irmão Leandro Domingues, que eu ouvi falar dele e ele vai ficar. Eu lembro hoje, muitos anos, eu vim em 2003 para Vitória, Raimundão parou um Monza lá na porta lá de casa e me trouxe. Leandro ainda falou, não venha, pra quê? Você vai, espera mais um pouco. Eu falei, não, eu quero. E naquele momento, eu com 12, 13 anos, foi o momento que eu cheguei no Vitória. Leandro já estava no Que ano Júnior, foi? 2003. Eu cheguei em 2003. E eu lembro bem, assim, quando eu cheguei, na segunda semana teve um Bavi em Pituaçu de juniores, a antiga Pituaçu ainda. E Leandro, ele fez um gol de falta distante, mas deu uma chapada muito forte, a chapa dele era muito forte. E ele fez o gol e na época, eu na arquibancada, ele veio até a mim e apontou. Foi o primeiro jogo que eu vi de Leandro, ele no Júnior. E acho que tinha 2 semanas que eu estava somente de clube. E como eu disse, ele, na verdade, foi uma grande inspiração para mim, né? Como eu falei, eu gostava de carro, não era aquele menino que o tempo todo com bola. E a partir daquele momento ali, começamos a conviver junto ali na Toca do Leão. Bacana. Guma? Você relatou que chegou a jogar uma partida com ele, só foi esse momento mesmo, nesse jogo contra o Vasco. Fale um pouquinho sobre essa partida que você fez, que atuou com o seu irmão. Justo. A gente, como eu falei, ele já era júnior, quando eu cheguei aqui eu era infantil B. Então, a gente passando pelos degraus aí, e em 2008, acho que eu comecei a ir pro profissional, né? Na época, eu acho, se eu não me engano, era Mancini. Em 2009, coincidiu de eu estar já no profissional e ele estava no retorno dele, se eu não me engano. E a gente foi para um jogo, o jogo que o Vasco foi rebaixado lá, que teve até um torcedor que subiu lá na arquibancada, esqueci de jogar. Aquele jogo, nós ganhamos, Leandro fez gol e eu tive a oportunidade de entrar naquele jogo contra o Vasco. Foi o único jogo que nós jogamos oficialmente juntos, né? Então, é uma lembrança, a gente até brincava, a gente jogou muito pouco juntos, mas foi o único jogo que nós jogamos oficialmente aí lado a lado. Esse período que ele construiu a carreira dele, 10 temporadas lá no Japão, como era assim o seu contato, já que você também já estava inserido no meio? Como era que vocês conversavam muito sobre as suas atuações no time que você estava, sobre ele lá no Japão? Como era essa relação de irmãos distantes, né, por conta da profissão? Sim, na verdade, quando ele chegou no Japão, os 2 primeiros anos foi realmente, nós podemos dizer, esplendoroso, né? Ele chegou lá no Rei Sol, na segunda divisão,
E ele, naquele ano, eles subiram o time, ele foi escolhido o melhor jogador da liga. No ano seguinte, eles foram campeões da primeira divisão e Leandro foi escolhido o melhor jogador da liga da primeira divisão. Então, os 2 primeiros anos de Leandro no Japão foi realmente um foguete, né? Só subiu, foi realmente algo que marcou. E quando ele falou, na verdade, da cultura, daquilo que ele estava vivendo no Japão, eu, mais uma vez, o usei como inspiração. Falei, poxa, eu preciso jogar no Japão, preciso conhecer a cultura. E nós tivemos a oportunidade em 2014, eu fui para o Japão, e aí foi a única partida também que nós jogamos contra, né, Kashiwa Reysol contra Tokushima Vortis. E aí tem até um material bacana, os caras fizeram, o japonês ele tem esse cuidado, no estádio tinha lá a camisa 10 do Tokushima Vortis, a camisa 10 do Reysol, fez um material. E aí eu até tem no meu Instagram, na verdade, lá nas publicações, aí eu brinco, né? Falei, ele ganhou. Né? O time dele era melhor e ele ganhou o jogo na época, se eu não me engano, foi 2-0. Então nós tivemos aí 2 momentos dentro do futebol distintos. Uma vez eu joguei junto e outra vez joguei contra. E dentro disso, né, como você falou, a profissão, na verdade, nos distancia muito nessa questão de fisicamente se falando. Então a gente era muito contato com essa coisa de telefone, ainda bem que a gente viveu muito essa tecnologia de estar vendo. Mas ele era muito reservado, mas eu sou o irmão mais... na verdade, eu sou a pessoa que gosta mais de estar junto. Aí ele até me chamava de maluco, porque eu gosto de dirigir, né? Eu não tenho tempo ruim para... E aí, quando ele vinha para Salvador, quando menos esperava, eu estava batendo aí. E para realmente a gente tentar matar um pouquinho da saudade, da questão da distância. Eu tenho algumas fotos, né? Depois disso, a gente vai vendo trazendo as lembranças boas. E os finais de anos, realmente, para nós, para nossa família, era uma festa à parte, não só comemorando Natal e Ano Novo, mas sim o momento de estarem todos reunidos, né? Porque o de costume é eu estar num lugar, Leandro está em outro, então para reunir realmente os primos, os 2 irmãos, assim, só no final do ano.